Bom dia, terça-feira, 6 da manhã, eu aqui novamente falando com vocês, Monja Kokai, monja zen budista, oriento a prática na comunidade Zen Vale dos Sinos, aqui na cidade de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, pertinho de Porto Alegre. Muito bem. Acabei de oficiar a cerimônia da manhã, com preces a Buda, preces aos altares da Bodhisattva da Compaixão, que é a Kanzeon, também preces a Jizo Bosatsu, né? E para Daikoku Sonten, o Bodhisattva da Prosperidade, o Bodhisattva protetor das crianças, o Jizo, e dos viajantes e dos monges, né? Então a rotina de uma comunidade, de um templo, de mosteiro zen inicia dessa maneira, né? Geralmente se acorda muito cedo nos mosteiros, às 4 da manhã, às 4h30 senta-se em zazen e vai até às 6 da manhã, quando inicia a cerimônia, as preces, a cerimônia para Shakyamuni Buda, procissão aos altares, preces a todos os altares. Depois vem a rotina, né, que é o café da manhã, aí depois é o SAMU, que é trabalhar, né, trabalhar mesmo, fazer a faxina, fazer a limpeza, deixar o espaço, todo o espaço, que seja banheiros, salas de Buda, salas de zazen, limpos, né? A gente tem que limpar todo dia o nosso espaço de vida, né, de nosso corpo, né, para manter purificado, né? E se faz todas essas atividades com a mente presente, não só a mente, corpo e mente presentes, né? Esse alinhamento, né, de nós interagindo com a vida, com o meio, né? O que acontece fora, né, repercute dentro, e o que acontece dentro repercute fora. Não tem também como separar, né? Tudo é uma unicidade. Então, semana passada eu não consegui fazer esse vídeo, que eu faço com antecedência, né, e deixo para ser postado toda terça-feira às 6 da manhã, e eu peço desculpa para vocês, me deu uma crise de coluna, que eu fui deixando para fazer, e domingo eu não tinha condições. Eu fui passear, era o Dia das Mães, eu fiquei com a minha filha, meu filho mora muito longe e não pôde estar aqui conosco, né? Foi um dia muito bonito, mas eu acho que eu me excedi muito, porque eu quinta-feira e sexta trabalhei muito preparando um Zazenkai de sábado teve Zazenkai, e aí na sequência eu já fui passear, e quando eu voltei eu não tinha condições, cheguei muito cansada, né? Na segunda-feira eu tive muita coisa para fazer, já engrenei direto do trabalho, daí domingo, segunda de manhã tive que resolver umas questões em Porto Alegre. Então eu peço desculpa, foi repetido algum vídeo, né? Mas estou aqui, né? Eu vou ficar um pouco mais atenta. Eu vou gravar esse vídeo quartas-feiras de manhã, depois da cerimônia do altar, né? Aí vai dar tempo, não vou deixar. Isso é a vida da gente, assim, a gente às vezes procrastina, como a gente diz, deixa as coisas acumulando e depois não dá conta. Acontece, né? Também não é nada assim, mas a gente serve como um lembrete que é possível a gente se organizar melhor, né? Então, esse final de semana que passou foi o Dia das Mães, que é uma data singela, né, para a gente nos lembrar que todos nós temos ou tivemos mães, né, e que elas desempenham um papel muito importante na sociedade. Eu não diria tanto as mães sim, com certeza, nenhuma mãe, mas assim como nenhum pai é descartável, assim como ninguém é descartável, todos têm a sua parcela de contribuição para fazer.
uns mais, outros menos, mas a vida é sempre preciosa. E é uma das coisas que vou falar do nosso país, né? A vida é muito pouco valorizada, né? Se morre por muito pouco. E principalmente os morríveis e os matáveis, né? Como o André Constantini fala, né, que é o pessoal mais pobre das periferias, das favelas, né, e quando ele costuma dizer assim, as balas perdidas não são as balas encontradas, porque realmente sempre encontra um corpo pobre, né, é muito interessante, né, mas eu fiz um pouquinho de reflexões a respeito dessa data, né, do papel da mãe na civilização, que sempre foi fundamental, né? Sem essa mãe, a gente até nasce, mas tem que ter alguém que desempenhe a função materna, né? E que necessariamente não precisa ser a mãe biológica. Quanto mais for a mãe biológica, melhor, que ela tenha condições, estrutura, retaguarda para criar esse bebê, esse filho, né? E a gente sabe que muitas mulheres têm extrema dificuldade para fazer isso sozinhas, porque às vezes não tem a retaguarda que necessita para ter tanto condições materiais quanto condições emocionais para dar conta de gerar e acompanhar e educar um ser, né? Porque a sociedade ocidental entende isso como se fosse uma função da mãe, né? Não tem compreensão do que é a função materna, né? Só que isso é coisa da mãe. Tanto que acontece uma tragédia com uma criança, a primeira pergunta que vem, onde é que estava essa mãe, né? E às vezes as mães têm que matar um leão por dia, como se diz, para poder botar comida na mesa. Já visto que no ano de 2000 por ali, eu acho que 2000, 2001, eu fiz uma formação, uma pós em Sociologia da Família. E aí o trabalho de conclusão que eu fiz foi sobre mulheres chefe de família, famílias monoparentais. Era tudo uma coisa só, famílias monoparentais, mulheres chefe de família. Naquela época, eu me lembro que uma âncora do Jornal Nacional, a Globo, né, noticiou aquilo como se fosse um avanço, uma conquista do feminismo. Uau, 24,73% das famílias brasileiras são chefiadas por mulheres, né? Mas hoje parece que tem se eu entendi ou não entendi muito bem, que há uma diferenciação entre mulheres chefe de família e família monoparentais. Quando eu fiz o trabalho, havia um entendimento de uma coisa só: 25% das mulheres das famílias são chefiadas por mulheres, e caracterizava isso como famílias monoparentais. Aí agora eu fui acompanhando as pesquisas mais recentes, parece que 50%, né, das famílias brasileiras são chefiadas por mulheres. Só que eles estão considerando que muitas dessas famílias têm o homem em casa, tem um companheiro, tem um parceiro, mas quem é responsável, a principal responsável pela renda formal da família são as mulheres. Isso revela que as mulheres ainda têm condições, ou algumas ascenderam a postos de trabalho que é onde tem uma remuneração melhor do que o homem, né? Mas que dentro desses 50% das famílias brasileiras, 37% são famílias monoparentais, que além de ter a renda principal, estão sozinhas, né? Não tem um homem, não tem o pai. Se esse filho tem uma mãe, tem um pai. E cadê o pai, né? Então a gente está lidando enquanto sociedade também com uma paternidade não muito responsável, e isso acaba
sobrecarregando mais ainda a mulher que está tendo que fazer um trabalho, né? Né? Trabalhar muito, se empenhar muito para conseguir dar conta, né? De sustentar uma casa, uma família, filhos, né? E nem sempre o resultado é como se gostaria, né? Porque falta o quê? Falta muita retaguarda para essa mãe poder dar conta dessa tarefa. Tem um ditado africano que diz que precisa de uma tribo inteira, né, para criar uma criança. E aí entra esse entendimento que a nossa sociedade tem de mãe, né? A gente precisa entender a função materna que pode ser desempenhada até por homens. Quem é que desempenha a função materna, o cuidado, né? Uma criança exige cuidados 24 horas por dia por muitos anos. Cuidado, investimento, atenção, né, acolhimento, né, orientação, né, educar, né, para a vida uma criança, para que seja e que haja políticas públicas para poder depois acolher esse jovem que quer seu espaço no mundo. Percebe como as coisas são todas juntas e essa função materna, todos deveriam estar com o coração e mentes aberta para acolher todos os seres que vêm a essa vida, principalmente da nossa comunidade, da nossa cidade, do nosso país. De todos adultos são pais e mães, desempenham essa função materna que é de cuidado, de alimento, de acolhimento à vida, que não precisa ser a mãe biológica, e se espera que a mãe biológica faça tudo sozinha. A função materna compete, porque muitas famílias não é nem a mãe que cuida, porque a mãe tem que sair para trabalhar, é a avó. Então, né, percebam a importância das creches, a importância das escolas, a importância do turno integral nas escolas, né, para fazer esse trabalho de educação de base, né, e num lastro coletivo. Porque quem tem mais condições financeiras vai colocando, a iniciativa privada cuida de tudo. E aí esse jovenzinho, ele passa toda a vida, né, sendo muito bem cuidado, mas dentro de caixinhas. Ele sai da caixinha da casa para a caixinha do carro, da caixinha do carro vai para a escolinha, da caixinha da escolinha vai para a aulinha de natação, é muito bem estimulado, daí vai para o colégio particular, um colégio bom, né, vai para a aulinha, sempre em pacotinhos. Ele não consegue desenvolver a noção de coletividade. Aí quando ele vai frequentar uma pracinha, ele acha que aquilo é mais uma caixinha pública dele, onde ele vai ser paparicado, cuidado, que não precisa se responsabilizar, não tem que nem juntar o lixo, porque sempre vai ter alguém que vai fazer isso por ele, né? E vai se formando essa geração encapsulada nas suas caixinhas, nas suas bolhas, como se diz, né? Todos nós temos que sair das nossas bolhas e interagir uns com os outros. Muito bem. Então, esse é um mês de homenagem às mães. E você está olhando para sua mãe, você está cuidando, vendo as necessidades da sua mãe, você já é um adulto, consegue, né, entender que vai ter que retribuir em forma de cuidado, de atenção, de zelo, né, de companhia, e não só no Dia das Mães, né, de poder estender isso para todos os dias, né, e poder contar com ela, mas ela também poder contar com seu filho, sua filha, né, e poder iniciar o dia, todos os dias, Ohayou gozaimasu, Kyomo yoroshiku onegai itashimasu. Bom dia,
Quero contar com a sua colaboração, sua atenção e o seu cuidado hoje também, assim como todos os dias. Assim como pode contar com a minha atenção, meu cuidado, minha companhia, minha cooperação todos os dias. Até o próximo encontro.